Rádio Sombria FM. Deixe a escuridão te guiar. Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Boa noite, ouvintes. Aqui estamos novamente prontos para mergulhar nas sombras do desconhecido. Sejam bem-vindos ao âmago da escuridão, ao poço dos desejos feios, ao desembarque dos desencarnados, ao seu programa preferido das noites infindáveis, Cartas da Meia-Noite. E você vai de carona comigo até as 2 da manhã. Quem vos fala é teu criado Mário Saudade. Na mesa de som, o injubilável Ricardo Boca Negra, nosso querido lobisomem. Hoje trago uma história que nos vem da voz de um morador de uma cidade do interior, chamada Carmo do Rosário, que viveu um acontecimento tenebroso envolvendo a sua vizinha Dona Isaura. É verdade, meus caros ouvintes. Às vezes o perigo mora ao lado. Bem, nesse caso, na casa da frente. Foi-se o tempo em que os vizinhos faziam parte de nossa família. Mas deixemos de delongas e vamos direto ao relato. Querido Mário Saudade, meu nome é Carlos e preciso compartilhar uma experiência que me assombra até hoje. A vida no interior sempre foi tranquila e dificilmente eu teria motivos para enviar uma carta para vocês. Confesso que nunca tive vontade de deixar o campo para morar na cidade. A vizinhança sempre foi calma, silenciosa e prestativa. Sempre foi assim, inclusive com Dona Isaura. Nunca tivemos nada do que reclamar do casal que morou a vida toda naquela casa em frente à nossa. Seu Nelson e Dona Isaura. Dona Isaura e seu Nelson. Essa senhora de seus quase 80 anos. Sempre foi muito gentil, mas havia algo peculiar em sua presença, como se um preso a oprimisse. Dona Isaura era casada com seu Nelson, como eu falei. Um homem tranquilo e quieto, mas que infelizmente já estava doente há algum tempo. Eu tentava ajudar quanto podia, entregando alimentos e recados. Mas com o passar das semanas, comecei a me preocupar. Em uma destas, ela não apareceu na varanda de casa, nem sequer saiu para comprar mantimentos. Esse já era um alerta. Confesso que, em uma semana comum, eu mesmo já teria batido a sua porta para saber se precisavam de algo, mas foi justamente naqueles dias em que minha sogra havia passado muito mal, na cidade vizinha aqui perto, Pouso Parmo. Foi uma semana bem corrida. Somente na sexta-feira que Dona Isaura veio me procurar com o olhar angustiado. Ela parecia mais velha do que o normal, olhos fundos, boca seca, cabelo mal cuidado, vestido surrado. Dona Isaura precisava de ajuda, pensei. O marido estava mal e também precisava de auxílio. O Nelson está mal. Tá tossindo muito. Me ajuda. Ajuda o Nelson, por favor. Ela estava agitada. A coisa parecia séria. Ele não para de tossir. Me ajuda. O Nelson, ele acordou mal. Olhei para minha esposa.
apressamos o passo para atravessar a rua. Quando a minha querida esposa e eu chegamos em frente à casa dela, já sentimos um cheiro insuportável. Um verdadeiro prenúncio do que estava por vir. Ali mesmo paramos, enquanto Dona Isaura ia na frente, falando e gesticulando. Eu sabia que algo estava muito errado. Ao entrarmos no quarto do casal, o que encontramos me fez congelar. O Sr. Nelson parecia, é claro, estar dormindo, mas logo percebi, ele já estava sem vida. Estava morto. Há pelo menos uns 4 dias. Olha só, coitadinho. Ele está mal. Ajuda! Ajuda ele! Repetia Dona Isaura. O quarto era bem antigo, com papéis de parede muito envelhecidos. Uma luz fraca alaranjada num lustre muito empoeirado. Acima da velha cama de madeira, uma imagem da Santa Mãe de Deus com o terço pendurado. E na cama, com os olhos muito abertos, muito opacos, voltados para o teto, a boca parecendo uma tumba, com a baba seca marcada, e moscas, muitas moscas em volta, que a velha tentava em vão espantar. Ajuda! Ajuda o Nelson! Ajuda ele! Ele está mal! Ele está tossindo! Ela não queria aceitar a verdade. Continuava repetindo que ele estava apenas dormindo, como se negar o fato pudesse trazer seu marido de volta. Minha esposa rapidamente chamou a ambulância, enquanto eu tentava acalmar a senhora, nossa amiga e vizinha. Contribuímos com o que podíamos para organizar o enterro e toda a burocracia. Ela ficou tão fragilizada que passei a visitá-la quase que diariamente. Mas depois de 1 mês, minha esposa precisou viajar para cuidar da mãe, que havia piorado de saúde. Desde então, eu fiquei sozinho em casa e começamos a perceber que a Dona Isaura estava cada vez mais estranha. Na primeira noite, enquanto eu estava terminando alguns relatórios no computador, assustei-me com fortes batidas na porta. Era a Dona Isaura. Estava descabelada, assustadora. É estranho, muito estranho quando a gente percebe o quanto uma pessoa pode se tornar assustadora, mesmo sendo alguém do nosso convívio. Ela estava fora da sua sanidade. Ajuda! Ajuda! O Nelson voltou a tossir! O Nelson está mal! Chama o médico! Chama! Me ajuda! Eu sabia que ao chegar ao quarto dela, a Dona Isaura mudaria o discurso. Diria que o marido estava internado, começaria a chorar, mas nunca admitiria que o seu Nelson já estava morto e enterrado há mais de 1 mês. Já havia acontecido isso. Minha esposa tinha encaminhado a Dona Isaura para casa e tudo se resolvera. Outra noite ela nos assustou, quando, ao ouvirmos barulhos na rua, flagramos a nossa vizinha varrendo a calçada. Às 2 da manhã. Tivemos novamente que recolhê-la. Estava uma ventania. Como eles não tiveram filhos, ficamos sem saber o que fazer. Não havia a quem avisar. Uma noite dessa semana em que minha esposa estava fora,
acordei no meio da madrugada com sede. Fui até a cozinha e, ao olhar pela janela, meus olhos se arregalaram. Lá estava a dona Isaura, com uma camisola esfarrapada e os cabelos desgrenhados, parada em sua varanda. O olhar dela era vazio, como se estivesse ausente do mundo. Gritando de susto, eu me perguntei se estava sonhando e impulsivamente saí à porta e chamei por ela, pedindo para que voltasse para a cama. A dona Isaura, ali, parada em sua varanda, com os cabelos monstruosos desgrenhados, aquele olhar vítreo, não me ouviu. Permaneci ali, imóvel, como se estivesse presa a uma realidade sombria. Somente após chamá-la algumas vezes, ela se virou de forma mecânica e sumiu para dentro da casa. Assustado, tomado pelo cansaço, voltei para dentro, deixando a imagem dela gravada em minha mente. Foi apenas ao amanhecer que acordei com o som de sirenes. Havia uma ambulância na porta da casa dela. Fui até a janela e os médicos confirmaram o que eu temia. Dona Isaura tinha morrido. Me senti culpado a princípio, mas logo meu incômodo se transformaria em pânico, pavor, terror. Ao falar com o paramédico, tive uma terrível notícia. O quê? Como? 3 dias? Sim. De acordo com o estado do cadáver, a senhora que está lá dentro está morta há pelo menos 3 dias. 3 dias? Não pode. É impossível. Impossível! O quê? Não, nada, quer dizer, é impossível acreditar. Veja, a gente gostava muito dela. É uma perda muito grande. Eu estava em pânico, com as mãos tremendo. A garganta secou imediatamente. 3 dias. Não era possível. O que eu havia visto naquela mesma noite não era a dona Isaura. Eu tinha visto o seu fantasma. E assim, ouvintes, a história de Carlos nos mostra como a linha entre a vida e a morte pode ser tênue, e como os ecos do passado às vezes nos visitam em formas que nunca imaginamos. Às vezes, os que ficam e os que se foram podem interagir de formas que não entendemos. E você, ouvinte? Você alguma vez na vida já viu um fantasma? Por um acaso, quem sabe, num relance, num espelho ou rapidamente de passagem num corredor? Meus amigos, existem muitas coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa vã realidade e capacidade para a imaginação. Se você tiver uma história que queira compartilhar, entre em contato conosco. Quem sabe possa ser a próxima a ser contada em nossa noite, nas nossas cartas da meia-noite. Fiquem bem e durmam com os olhos abertos, porque nunca se sabe o que pode estar à espreita na escuridão. Meu nome é Mário Saudade. E você acabou de ouvir Cartas da Meia-Noite.
Ô Ricardo, você não acha bom a gente marcar uma excursão para uma cidadezinha do interior, hein?